Vamos conversar com Domingos de Jesus Batista, morrense que quer se tornar padre e vem estudando para isto. Já podemos saudá-lo, Domingos. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A partir de amanhã você vai estar praticamente enclausurado, não é isso? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É uma alegria muito grande estar com você nesse momento, nesse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. Domingos, quem é sua família aqui no Morro? Porque assim, eu conheço a trajetória desde o tempo que você, como coroinha, ajudava nas missas e tal, e você vem caminhando passo a passo para Morro do Chapéu ganhar mais um padre, né? Isso é bom demais. Pois bem, Léo, a minha família é natural da cidade de América Dourada, numa comunidade Lagedão dos Mateus. Eu sou filho da cidade de América Dourada e no ano de 1998 foi que eu fui morar em Morro do Chapéu. Então, aí um pouco mais de 23 anos de morrense. E minha família é daquela região. Naturalmente, meus pais, meus avós são lá da região de Paulo Afonso e emigraram para essa região de Irecê na época da produção do feijão, tinha muita feijão nessa região, e eles vieram para cá. Aí na região de América Dourada, na comunidade Lagedão dos Mateus, foi onde eu nasci. E daí Então você em não é morrense de 97, nascimento, né? Você é de adoção, né? como é que é? Então você não é morrense de nascimento, você é morrense de adoção. De adoção, exatamente. Me adotaram em Morro do Chapéu. Muito bem. Você convive aqui no Morro desde quantos anos? Desde os 7 anos, 6, 7 anos. Foi em 98 que eu fui morar em Morro do Chapéu. Muito bem. E o que é que te despertou? Ou a gente não tem como explicar o despertar do desejo de tornar-se padre, de tornar-se alguém que vai abdicar de toda uma vida do mundo para ser um servo de Deus, para um casamento com a igreja, para, né, uma vivência com Jesus Cristo, pastorando, né, o rebanho de Deus, levando a mensagem, enfim. Você tem alguma explicação para esse desejo, para esta bênção, na verdade? A minha família ela é de igreja. Meus avós são de igreja, meus pais são de igreja. E fui criado nesse meio de igreja. Uhum. E quando eu fui morar em Morro do Chapéu, eu me aperfeiçoei ainda mais nessa minha caminhada de igreja, que no ano de 2002, 2003 por aí, eu participando da igreja, adentrei no Ministério de Coroinhas, e ali eu fui tendo essa experiência de igreja ainda mais, próximo ali do altar, próximo do padre, procurando cada vez mais servir da melhor forma possível. Uhum. Mediante a abertura do padre, ali, do povo da igreja, eu fui crescendo nesse meio de igreja. E nesse serviço de coroinha, sempre ali servindo na igreja, sempre viajando com o padre Jackson, o pároco da época, fui alimentando esse desejo em meu coração de conhecer um pouco mais a igreja, conhecer um pouco mais esse serviço, esse servir a igreja cada vez mais. Uhum. E servindo no Ministério dos Coroinhas, pouco depois adentrei no grupo de jovens e ali fui amadurecendo ainda mais a minha fé e amadurecendo ainda mais enquanto ser humano. E quando foi no ano de 2008, dentro desse tempo todo aí servindo a igreja, no ano de 2008, algo me tocou bem profundo na minha caminhada vocacional, que foi o ano que Padre Clécio adentrou no seminário. E no ano que ele entrou no seminário, teve a apresentação dele lá na igreja, todo aquele momento ali de envio para o seminário. E a partir daquele momento eu fui despertando ainda mais esse desejo de servir ainda mais a igreja. Uhum. Aí, pouco tempo depois, ali no mesmo ano de 2008, eu conversei com o Padre Jacques para poder participar do encontro vocacional, que é um encontro preparativo para poder você entrar no seminário.
Quando eu conversei com o padre falou, tá cedo demais, vai crescer, vai amadurecer para entrar no seminário, para despertar mais essa vocação. Aí com isso eu permaneci sendo coroinha e servindo ainda mais ali a igreja. E quando foi no ano de 2010, surgiu a oportunidade de trabalhar fora. No ano de 2009, eu comecei também a participar dos encontros vocacionais, mas ainda não estava apto para poder entrar no seminário, que exige que tenha o segundo grau completo. Aí eu participei em 2009 ali dos encontros vocacionais em Irecê. No ano de 2010 surgiu a oportunidade de eu ir estudar e trabalhar em Salvador. Aí eu fui, passei 2010 e 2011 morando em Salvador, trabalhando e estudando. E quando foi no final de 2011, eu terminei os estudos. E ali, faltando 3 meses para terminar o ano 2011, eu entrei em contato com o reitor do seminário, juntamente com o pároco da época, que era Padre J. Alas, para poder adentrar no seminário. Aí nisso eu fiz uma viagem até Irecê para participar de alguns encontros e ter um diálogo com o bispo, para ver se ele ia me acolher ou não no seminário. Aí foi que ele me acolheu no seminário e no dia 3 de fevereiro de 2012 eu entrei no seminário. Dei início a essa trajetória aí no seminário para ser ordenado padre. Olha só. Deixa eu abraçar aqui o Adriano Novaes Alves, é meu primo, tá lá em São Paulo assistindo a gente. Edson Santana, Francisco Moura, turma do Facebook está aqui prestigiando, né, a nossa live. Agradecer a Ângela Rocha, também aqui o César Brito, Raquel Bagano já mencionei mais cedo. É a turma do Facebook que nos assiste. Asclébio Souza chegou por aqui pelo YouTube, boa noite. Analice de Jesus, Analice do Sindicato, boa noite, bem-vinda. Glauter Valois pelo Instagram. O pessoal vai chegando, mas só lembrar, no Instagram você não tem a imagem, só o Léo Ricardo. Você vai ter o convidado através do YouTube e do Facebook. Eu coloquei ao seu lado esquerdo aí, Domingos, o card, né, o convite que a paróquia divulgou e que a gente capturou aqui no grupo dos católicos em Morro de Chapéu, do qual a gente faz parte, para a sua ordenação diaconal nesta sexta-feira, 29. A gente vai chegar lá já já. Só coloquei como ilustração para as pessoas entenderem a razão. Eu vou buscar uma melhor colocação para ela aqui na parte de cima ficar melhor para a visualização e também para a sua visualização das pessoas que estão assistindo a nossa live. Pronto, agora ficou show de bola. Muito bem. Domingos, a gente tem aqui na live, desde que a gente começou há 8 meses aproximadamente, inicialmente a gente tinha a proposta de fazer um pequeno jornal. Boa noite, Toninho e Irecê chegando também. A gente ia fazendo notícias frias, vez por outra um vídeo que aparecia, a gente trazia e tal. Só que a gente começou a convidar pessoas a participarem. E as terças-feiras, hoje é segunda, mas as terças-feiras ficaram marcadas por ser o dia em que a gente tratava do preconceito racial. Em Morro de Chapéu tem várias comunidades quilombolas, inclusive próximas à sua região, lá de América Dourada, né? Velame, Oricuri, Queimada Nova. E em Morro de Chapéu tem uma turma que faz um trabalho bonito em relação a isso, que é o Repare Quilombo. E a gente veio tratando exatamente desta situação de ascensão do negro, do preto. Em alguns momentos tratamos das festas religiosas em Morro de Chapéu, a festa do Divino de São Benedito. Eu não sei se você tem conhecimento, mas a festa de Benedito ela surgiu porque os pretos não tinham trajes para a festa do Divino, aquela coisa chique da elite da época. Infelizmente é um apartheid. Foi um apartheid racial que deu origem a esta festa, até porque muitos dos pretos preferiam ficar nas barraquinhas ao redor da igreja do que ir para a missa. A verdade era essa, não é verdade? E você, nessa sua trajetória, óbvio, dentro da igreja, talvez mais difícil de acontecer a questão de racismo e até da sua imagem, e não diria semelhança, mas como você utiliza o cabelo bem curtinho, cabeça raspada e tal. Você vai ser o São Benedito esse ano. Já aconteceu algumas vezes? Você já sofreu algum preconceito? Ou você já se sentiu orgulhoso em representar o São Benedito?
Rapaz, eu sempre me senti orgulhoso de representar São Benedito. Foi sempre uma alegria muito grande fazer esse papel de São Benedito. Apesar que em alguns e outros momentos já aconteceu de ter o preconceito, não por parte ali de quem estava envolvido na festa religiosa, mas por outros que não comungavam da mesma crença, da mesma doutrina. Aham. Mas sempre carreguei como muito orgulho fazer o papel de São Benedito aí em Morro do Chapéu. Até quando eu recebi o primeiro convite, foi até uma surpresa receber o convite e fiquei feliz, né? Eu tô aqui que todo ano eu fazia o papel de São Benedito e quando chegava o período da festa, ficava aguardando o convite Já estava para já poder estava ali fazer na aquele espreita, né? papel. Que bom. Olha, a irmã Neide Gonçalves está aqui, a irmã Vicentina. Leonir também chegou aqui pelo Facebook. Boa noite, parabéns ao missionário Domingos. E nessa trajetória, Domingos, você disse que, assim, a gente às vezes, na fala do padre Jackson, a gente tem uma linha de pensamento diferente. Até de dizer assim, tu não serve não, menino. Tu tem que, sabe? Mas tem um outro fundo no que ele disse ali. Vai amadurecer primeiro. Eu entendi assim. Achei isso bonito da parte dele, porque assim, a gente sabe o quão difícil é a doação do homem, né? Ou da mulher, como freira, como missionária, enfim, para abdicar de tudo, inclusive para fazer os votos de celibato, né? Você já pensou muito sobre isso, até porque você ainda vai ser diácono. Para chegar a padre ainda tem uma outra etapa, né? Mas, por exemplo, a gente queria marcar seu bate-papo para amanhã, exatamente por ser a terça-feira, naquela relação que eu falei com a questão do preconceito. Mas você disse, não, Léo, eu só posso na segunda, porque na terça eu já entro em retiro para me preparar para a ordenação diaconal. Então, assim, em algum momento você já foi tentado, de alguma forma, por essa situação de não servir, de não seguir este caminho, ou seu coração está tranquilo em relação a isso, está em paz, você deseja isso arduamente, servir a Deus e servir a comunidade a qual você for designado? Eu estou seguro da minha vocação, graças a Deus, para servir cada vez mais a igreja. Uhum. E durante toda essa trajetória que eu fiz no seminário, tem os momentos, os altos e baixos, tem as crises. A gente sabe que, às vezes, quando vai falar de padre, ser ordenado a padre, o povo foca muito do lado humano-afetivo. Uhum. Mas a questão humano-afetiva, a gente sabe que o desejo é algo que é do ser humano, não tem como a gente tirar isso, que é da natureza humana. Uhum. Mas quando a gente se apega com Deus, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem essa missão de abraçar algo, e quando a gente se doa cada vez mais por um serviço, quando a gente se doa, essas coisas vão... A gente vai superando tudo isso. A gente sabe que quando vem os momentos de crise, os altos e baixos, é normal que aconteça. Se as crises não acontecer, a gente não amadurece a vocação. Se as crises não vierem, a gente não amadurece a vocação. Então, durante toda essa trajetória da minha caminhada vocacional, veio os momentos de crise, já pensei várias vezes em desistir, mas a minha vida de oração, a minha experiência com Deus foi bem mais forte do que esses desejos, foi mais forte do que essas crises. É questão mais de saber administrar e saber, basicamente, confiar em Deus. Eu acho que, diante das crises, se a gente for de pouca fé, a gente não vai vencer. Mas se a gente saber pôr o joelho no chão, rezar e confiar em Deus, que vai vencer aquela dificuldade, aquela crise, a gente supera tudo. E eu creio que na caminhada vocacional, na caminhada de um padre ou de um leigo que às vezes consagra o seu celibato a Deus, a gente se doa no serviço e a gente vai amando aquilo que a gente faz. Uhum. Acho que a gente não pode focar a vocação simplesmente
nos desejos e tantas outras coisas que vai surgindo, mas tem que focar no objetivo da nossa vocação, que é abraçar o sacerdócio, que é abraçar o Cristo que nos aguarda. E ser um Cristo para os fiéis que tanto nos aguardam, né? Uhum. Muito bem, deixa eu abraçar aqui a professora Lucila Amorim. Tenente Guirra, tá lá em Vitória da Conquista assistindo a gente pelo Instagram. Corre pro Facebook, pro YouTube para ver o Domingos aí, viu? Nosso missionário. Também o professor Teobaldo Gomes Peixoto, em Várzea Nova, nos assiste. Lúcia Lemos acompanhando a gente também aqui através do Facebook. O pessoal fica à vontade para comentar, para questionar, né? Aqui o espaço fica sempre aberto. Através do YouTube, Catarina Carmo, boa noite. Helena Carmo, também boa noite. Maria das Graças Gabriel, boa noite. Vicente Nascimento. Antônio Bento, que bom ver esse ainda menino se tornando missionário, orientador, levando a palavra e ensinamentos da Bíblia para quem necessita. Edriele Lemos, boa noite aqui no Instagram. George Smartphones também chegando por aqui. O pessoal está começando a fazer diferente um pouquinho com a live do Léo. Para nós é deveras gratificante. Domingos, como é que está sendo esse período de pandemia para você que ainda não está ordenado, mas que por vezes tem que estar fazendo o trabalho pastoral, né? Aqui, ali e acolá, como por exemplo, eu presenciei no dia da missa do Reisado de Marculino, que é tradicional, quer dizer, eu até brinquei com o Mateus. Antigamente era o rezado de Marculino de Alfredo Boca Torta, agora é o rezado de Mateus de Marculino de Alfredo Boca Torta. A herança, né? É a herança, E é no a herança. interior nós temos esse costume de trazer a família, né? A raiz para poder colocar para as pessoas conhecerem. Como é que está esse período de pandemia para você, que ainda não tem, digamos, a estrutura de uma paróquia à sua disposição, mas que precisa estar, vez por outra, a serviço e fazendo o trabalho pastoral? No início dessa pandemia, Léo, foi bem complicado, porque eu estava morando no seminário. No seminário nós temos uma dinâmica de nos deslocarmos de todo final, quase 2 finais de semana de cada mês para fazer pastoral em alguma paróquia da nossa diocese. Com a chegada da pandemia, não teve mais viagem pastoral e tal, a gente simplesmente se trancou dentro do seminário, lá em Feira de Santana. Para poder me acostumar com essa realidade foi muito complicado. Foi uma realidade assim, me pegou todo mundo de choque e foi bem complicado. É, tivemos que ter trabalho com psicólogos e tal, e para poder superar todo esse momento da pandemia, ali no momento que estava no auge da pandemia. Com a reabertura das igrejas, ajudou bastante, principalmente aos padres e a nós que nos deslocamos de nossas casas para poder participar ali, estar ajudando um pouco mais ali ao padre na Santa Missa, na liturgia ali na igreja. Mas foi muito complicado e no momento está sendo, graças a Deus, melhorou bastante na questão com essa baixa que permite na nossa região, em algumas cidades da nossa diocese, facilitou para a participação dos fiéis. Então, com essa baixa, com a abertura das igrejas para a participação dos fiéis, tem nos ajudado bastante, tem nos ajudado um pouco mais a rezar, a estar um pouco mais tendo contato ali com o povo, mesmo com o limite ali do distanciamento, mas só em rever o povo de Deus na igreja revigorou ainda mais a nossa fé. E passar esse tempo todo sem ver os fiéis na igreja, sem ver o povo ali participando da Santa Missa, foi muito complicado. Mas graças a Deus, com a reabertura das igrejas, com a participação do povo na igreja, nos ajudou bastante, nos alegrou ainda mais os nossos corações. Eu compartilhei aí com você e já botei na tela também o card do qual eu falei, ele estava bem pequenininho lá no canto, aí eu dei um jeitinho de colocar ele maior aqui para todo mundo poder acompanhar e apreciar como vai ser essa ordenação diaconal. Mas antes de falarmos do momento,
Irlane Rocha por aqui, através do Instagram, MR4652172. Eu acho interessante essa identificação numérica, assim, a gente fica sem saber quem é do mesmo jeito. Adriano Novaes Alves, lá de São Paulo. Só uma dúvida, Léo. Você ou Domingos responde. Qual a diferença entre diácono católico para diácono evangélico? Ou não tem distinção? Pergunta interessante, gostei. O nosso diaconato na Igreja Católica, que às vezes o povo tem dois tipos de diáconos na nossa Igreja Católica. Tem um diácono permanente, que é aquele que é casado, que é casado, tem a sua esposa e que vai estar sempre a serviço como diácono. Ele não é diácono transitório para ser ordenado padre, mas sim para ser diácono permanente para estar só a serviço ali da igreja. E tem o diácono transitório, que é o diácono que ele se ordena diácono e pouco tempo depois ele é ordenado sacerdote. Uhum. A questão do diácono na nossa igreja, a gente se põe a serviço, estamos ali para servir, ajudar o padre nas celebrações, estamos ali para realizar o matrimônio, os casamentos, os batizados e fazer visita aos doentes. Essa é a missão nossa como diácono na nossa igreja católica. Agora, na questão da igreja evangélica, creio que é mais a questão do serviço ali deles ali na igreja. Eu não sei muito bem como é o serviço deles enquanto diácono na igreja evangélica. Uhum. Como é o nome aqui? Helena Domingos, grande menino enviado por Deus. Analice, parabéns ao seminarista Domingos, que Deus abençoe. O Tenente Guirra diz, Léo, a gente vê na fala do missionário quanto as igrejas são importantes na vida cotidiana do povo. Não fique surpreso de quando voltar à normalidade, muitas pessoas procurarem psicólogos. Verdade. Ednaide Santos também está aqui nos assistindo pelo Instagram. Rosângela Araújo Santana, boa noite. Parabéns, Domingos. João Ricardo Jesus Brito, o Elton Matos, Lúcia Lemos já tinha citado, o pessoal está aqui a nos assistir. Você está trazendo audiência para a live, viu, Domingos? Acho que eu vou lhe convidar mais vezes. Brincadeiras à parte. É que, na verdade, num momento tão difícil que o mundo atravessa, e no momento em que a gente vive um processo carnal tão forte, tão evidente, alguém se desligar do mundo e se entregar à vida missionária é algo que as pessoas querem assistir, querem presenciar, querem questionar, entender razões, enfim. E acho que isso desperta nas pessoas essa curiosidade interessante. De Giane Souza, o Guirra complementa, que devido ao confinamento e isolamento também. Irmão Ari chegou por aqui, olha só, até irmão Ari assistindo a gente, que beleza, bem-vindo, brincadeiras à parte, sempre bom tê-lo aí a nos acompanhar. Domingos, como é que você me disse que, eu repito, Mariara Oliveira chegou aqui agora, manhã tá assistindo, Mara? É bom que ela esteja assistindo aí. Que não poderia fazer a live amanhã, quarta ou quinta, porque já estaria partindo para como é? O retiro. O retiro espiritual. Como é que é esse processo aí? É claro que você vai conhecer o processo, provavelmente dito, no retiro. Mas a gente está aqui acostumado a fazer retiro de casais, retiro de jovens, e o retiro do seminarista para passar para ser diácono, certamente é mais que isolamento. Ele vai, eu acho, né, que é um momento de se ver ali sozinho com Deus, para reflexão, oração. Eu estou certo? É por aí? É por aí, Léo. Normalmente, todos os seminaristas, durante toda a sua trajetória no seminário, eles também realizam retiros. E nós que estamos nessa caminhada e que vamos ser ordenados diáconos ou padres, tiramos alguns dias para ficarmos em retiro em momento de oração. Momento em que vamos estar rezando por esse momento que vamos estar vivenciando e assim pedindo também a graça a Deus para nos fortificar na nossa caminhada vocacional. E nesse retiro, que será não só eu e o meu irmão Adetino, que será ordenado nesse dia também, no dia 29,
mas também junto será com todos os seminaristas da nossa diocese. Vamos estar ali nos reunindo no seminário em Irecê, no Seminário Menor Irecê, vizinho à faculdade do NEB, e ali vai ter um padre que vai estar conduzindo o momento ali do retiro, vai estar pregando a palavra de Deus, vai estar conduzindo todo o momento ali espiritual para cada um de nós que vamos estar ali presentes. Uhum. O Tenente Guerra diz que é diácono da Igreja Batista. E a função é a mesma, de servir segundo as Escrituras Sagradas. Então é dentro daquele contexto que você também porque... havia colocado. Muito bem, Domingos. Adriano, mais uma pergunta. Depois do diaconato, qual a próxima etapa? Vamos dizer assim, para ser consagrado padre, aí já é do diácono para padre? Isso. Somos ordenados diáconos, aí no mínimo 6 meses a 1 ano, somos ordenados sacerdotes. Aí agora a gente vai... processo. Pronto. A gente vai falar do evento da sexta-feira. O que é que está programado? Quem quiser acompanhar... o CARD fala ordenação diaconal, seminário... são 2 seminaristas, né? Adetino Dias. Adetino é de onde? Você sabe? Adetino é da cidade de Mulugu do Morro. Mulugu do Morro. Olha, muito próximo, né? E Domingos. Como é que vai se dar? Inclusive é o dia também da posse do padre Cleverton, que vai deixar a paróquia de Fedegosos para assumir a paróquia de Iraquara, né? Esse remanejamento que o bispo Dom Tomaso também se obrigou a fazer, porque alguns padres já estão no grupo de risco, né? E aí tem que colocar a juventude para assumir a parada, né? Esses últimos dias houve algumas transferências na nossa diocese por necessidades pastorais, e o padre Cleverton foi um dos que foram transferidos. E foi transferido. E creio que ainda não se tem a data da posse de padre Cleverton lá na cidade de Iraquara. Uhum. Creio que ainda não se tem a data. Na próxima sexta-feira só terá a ordenação. Creio que ali após a ordenação deve comunicar alguma coisa relacionada à posse dos padres. Uhum. A ordenação será às 9 horas da manhã, lá na catedral. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelo Facebook da Paróquia São Domingos e pelo canal do YouTube da Paróquia São Domingos e também pelo canal do YouTube da Paróquia Imaculada Conceição, da cidade de Mulugu do Morro, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá de Fedegosos. Esses são os canais que vão estar transmitindo a Santa Missa de ordenação. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui a Linda Alves, chegando aqui pelo Facebook, também nos acompanhando. Cleilza Carvalho, Eliette Rocha, Nana Santos, turma aqui do grupo Gente no Morro no Facebook, que também nos dá o prazer da companhia. Otávio Raimundo, Tatá chegou por aqui, Ana Lúcia 18 também chegou por aqui no Instagram a nos acompanhar. Ana Alice, Raimunda está aqui toda orgulhosa do filho, é sua mãe, né? Isso, é minha mãe. Ana Alice está acompanhando você. Você está onde agora? Eu estou na paróquia de Santa Dulce dos Pobres, em Gameleira do Jacaré. Gameleira do Jacaré é o que? América? De São Gabriel. São Gabriel. Vixe, está do outro lado. Estou do outro lado. Tá do outro lado. É a paróquia que o bispo me enviou para poder exercer o meu ministério diaconal. Então eu estou por aqui conhecendo a paróquia, conhecendo a realidade da paróquia, as comunidades, convivendo um momento aqui com o pároco, o Padre Érito. O Padre Érito é o pároco daqui, foi transferido para América Dourada, para estar ajudando o Padre Jackson lá em América Dourada. Celestina Figueiredo chegou por aqui, oi, boa noite. E sua mãe com Ana Alice? Ana Alice é Ana do sindicato, é? Não. Quem é essa Ana Alice? Estão aonde elas? Elas estão lá em casa. Estão lá em casa exclusivamente acompanhando essa live. Aqui no Morro? Isso, aí no Morro. Qual é a rua? A rua Doutor Crescêncio Lucas. Ali no bairro da Rodoviária. Muito bem. Isso, exatamente. Pois é, parabéns aí para a mãezona orgulhosa. Né? Obrigado. Adriano, lá se vai mais uma pergunta. Ó, chegou com vontade de participar, porque é feriado em São Paulo, né, Adriano? Aí está aproveitando, muito bem. Léo, uma pergunta. Como sabemos, o Morro teve um padre muito famoso, o Padre Juca. O Domingos tem conhecimento da história do Padre Juca? Quando eu cheguei em Morro do Chapéu, eu visitando, tendo contato com o povo de Morro do Chapéu,
visitando sempre o povo aí. O povo sempre partilhava da história, dos feitos de Padre Juca. Então, o Padre Juca tem um legado muito brilhante aí na paróquia de Morro do Chapéu e em toda a região aqui de Irecê, né? Que o Padre Juca não só atendia Morro do Chapéu, mas como ele rodava essa região toda aqui, às vezes em cima de um jumento, para poder atender todas essas paróquias, essas comunidades aqui da região. Então, conheço, tenho lido alguns livros que contam um pouco da trajetória do Padre Juca, também o povo mais velhos, alguns que tiveram contato, que conviveram com o Padre Juca, partilharam bastante comigo um pouco dessa trajetória do que foi Padre Juca, aí na cidade de Morro do Chapéu. Assim também como em algumas cidades aqui da região de Irecê, o povo fala muito de Padre Juca, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do Padre Juca, né? A Celestina está aqui, Domingos é uma bênção. Eu fui dos poucos alunos que conseguiu tirar 10 em Sociologia e Filosofia com o Padre Juca. Eu fiz essa... Era meio carrasco, era? Não, porque na verdade, assim, Albertina também chegou aqui, boa noite a todos. Na verdade, a prova de Sociologia e de Filosofia do Padre Juca não tratava exatamente dos temas, da temática sociológica ou filosófica. Ele abordava os temas numa redação. Então, ele, dentro da estrutura sociológica e filosófica, nós tínhamos que fazer uma redação com um tema tal. O que é que ele analisava? Além do conteúdo que ele nos passou em sala de aula, ele analisava a nossa construção redacional. Então, a gente tinha que ter uma redação perfeita, com a pontuação perfeita. Celestina está dizendo aqui que o Padre Juca era difícil um 10, mas eu consegui, eu fiz essa proeza. E a gente tinha que abordar, obviamente, o conhecimento que ele nos passou, de sociologia ou de filosofia, conforme a prova do dia, e no contexto do tema que ele passou na redação. Então, assim, você contextualizar tudo isso num momento só ali realmente era complicado. Era muito complicado. Certo? Então, assim, mas era aquela coisa. Adriano, o Padre Juca, uma vez, ele me fez uma correção. Quando eu comecei a locução, a Albertina está dizendo aqui, fui aluna também. Ele colocava para escrever o Nacional em todas as provas. Eita. Então, quer dizer, você lembrar o Nacional de cantar já é complicado. Imagine escrever. Né? E o Adriano está dizendo que, inclusive, no povoado onde minha família mora, lá em Queimada do Rufino de Barro Alto, Padre Juca até hoje é lembrado, né? Então o pessoal lá também tem essa afeição ao Padre Juca. E eu, começando com o carro de som, Domingos, eu vim ali naquela esquina onde hoje é o supermercado. Antigamente era a Câmara de Vereadores, Rua das Árvores, fazendo propaganda do gás. Entrega a domicílio, pererei para Padre Juca, para, filho. Eu digo, que foi, Padre Juca, pelo amor. Entrega a domicílio? Não, filho, entrega em domicílio. Nunca mais, no meio da rua, todo mundo escutando, eu passando a maior vergonha, nunca mais eu esqueci disso. E nem erro mais. Não é, não? Pegava no pé mesmo, hein? E nem erro mais. Mas era pro bem, queria o nosso bem. E aí, com certeza. A forma como ele empregava, né? A sua metodologia era essa, a metodologia de missionário, de doutrinador, de tudo isso, acaba contribuindo. Não lembro se ele falava de Platão, Aristóteles ou Sócrates. É verdade, Albertina. É verdade. Não lembra, não. Domingos, eu sinceramente preciso te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. A Adriano mora em São Paulo. Um forte abraço, primo. A Mariara que está mandando aqui. E a gente fica feliz de poder trazer as coisas boas que Morro do Chapéu tem. Celestiana, sempre digo que ele nos ensinou a bater palmas. Tudo era motivo para isso. Tancleide chegou aqui agora, boa noite também. Então, assim, Morro do Chapéu tem muita coisa boa para ser mostrada. Morro do Chapéu desperta nas pessoas esta paz interior que também acaba te conduzindo para esse momento maravilhoso que é de se colocar a serviço. Então, exatamente, como bom católico, não sou aquele praticante fervoroso, mas sempre estou fazendo minhas orações e agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele me dá, que Ele me proporciona. Peço muito pouco porque Ele me dá muito. E tenho certeza que Ele vai estar
ao teu lado nesse momento de retiro. Apenas 3 dias para dar o sim para esse momento. É também um voto diaconal, é? Não, o voto é as promessas realizadas no momento da ordenação. Da ordenação sacerdotal. Isso, para quem está na caminhada diocesana, não tem os votos como para quem é religioso, no caso de franciscano e tantos outros. Aham. Pronto. Mas que possa ser, acima de tudo, estas bênçãos que todos estão desejando a você aqui. O Adriano aqui, grande abraço, Domingos, Deus te abençoe nessa trajetória. O pessoal está aqui, Tancleide, parabéns, Domingos, sou fã da sua mãe. Enfim, o pessoal está desejando, acima de tudo, que você seja mais uma bênção para nós. Que as bênçãos que você recebe de Deus possam ser revertidas para nós, que seremos os seus, né, aqueles que estarão vivenciando o seu trabalho pastoral, seja aqui em Morte-Chapéu ou na paróquia para onde você for direcionado. Você já vai ficar aí em São Gabriel? Em Gameleira de São Gabriel, a paróquia de Gameleira e São Gabriel. E o que é que você vai poder fazer a partir da ordenação diaconal? Porque assim, o padre ele faz a bênção da hóstia, o Santíssimo, e oferece ali a comunhão, enfim. O que é que... Guirra, não tenho dúvidas, Léo. Sempre levo o nome do Morte Chapéu com orgulho. Um abraço para o irmão Domingos e sucesso na jornada. Olha só. E Obrigado. quais são as situações que você vai poder, como diácono, fazer? Porque há aquelas que só o padre, ordenado sacerdote, poderá fazer. O padre, Léo, ele celebra a missa e dá unção dos enfermos. O diácono, ele vai estar ali, além de ajudar o padre ali, né, na Santa Missa, ele proclamando o Evangelho dentro da Santa Missa, ele vai poder realizar batizado, casamento, além de visitar os doentes. Essa será a missão do diácono, além de realizar a celebração da palavra nas comunidades, na qual eu vou estar atendendo aqui na paróquia Santa Dulce dos Pobres. Abraçar para o Dilma Souza, Álvaro Barreto aqui também nos assistindo pelo Facebook. Muita gente chegando hoje aqui pela primeira vez na live, hein? Que bom. Você está nos abençoando também. Domingos, quando nós começamos nosso trabalho, eu tive a felicidade de receber as bênçãos do Padre Cleverton. Poucos dias depois, o pastor Rivamar também esteve nos abençoando aqui, ao vivo. O Padre Dailson também veio dar a sua bênção. E eu peço a Deus que transfira essas bênçãos para você, mas hoje você já está na condição de também abençoar o nosso trabalho e que nós possamos, em nome de Deus, receber esta bênção que você vai nos oferecer para fechar esse nosso bate-papo e que a gente possa... Sexta-feira é um dia complicado para acompanhar qualquer coisa nesse horário, dia de feira no morro, a gente está trabalhando, mas posteriormente eu vou dar um jeito de baixar esse material aí e colocar no canal também para as pessoas poderem guardar esse arquivo. Tenho certeza que sua família também vai estar muito feliz por esse momento. Álvaro Barreto também está aqui, parabenizando. Aloísio, 7357, enfim. Que Deus te abençoe, meu querido, e que ao final das suas palavras você deixe a sua bênção também ao nosso trabalho aqui. Eu agradeço, Léo, pelo convite de dirigir essas palavras, esse bate-papo. Eu queria destacar aqui como a graça de Deus é muito grande nas nossas vidas. No convite aí tem o nome do seminarista Adetino Dias de Amorim Filho. Adetino, ele entrou no seminário junto com o padre Cleverton em 2008. Em 2009 ele decidiu sair do seminário, passou 4 anos fora do seminário e decidiu retornar em 2013. E agora na próxima sexta vai estar sendo ordenado diácono. A gente vê quando a graça de Deus, o propósito de Deus está presente na nossa vida, não adianta a gente fugir. Não adianta a gente fugir porque a gente pode desviar do caminho, mas Deus vai lá nos resgatar e colocar no caminho certo. E assim eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a todos aí que estão acompanhando esse momento e convido a todos para acompanhar a Santa Missa de Ordenação na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. E muito obrigado por aqueles que
desejar aí meus parabéns, os parabéns, e que Deus esteja abençoando a cada um de nós e nos livrando de tudo que for ruim. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Ele nós. está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que assim seja hoje e sempre. Que Amém. o retiro espiritual seja proveitoso e que a gente possa, em breve, estar recebendo o convite para a ordenação sacerdotal de Domingos Jesus Batista. Com certeza, que será aí em Morro do Chapéu, viu? Sim, só uma pergunta. Por exemplo, o Papa Francisco manteve o nome? Não, ele mudou o nome de batismo para adotar Francisco. Você vai manter o nome Domingos? Não, o padre diocesano não muda de nome, permanece o nome civil. Ah, certo. Olha aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Tranquilo, Léo. Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, um forte abraço. Deus lhe abençoe.